E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro Náufragos. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título: Náufragos. Autor: Eduardo San Martín. Editora: Artes e Ofícios. Páginas: 245. São histórias escritas muito depois dos acontecimentos e possuem o direito à dúvida. É bom lembrar que após o descobrimento das Américas, todo capitão ou marinheiro que saía dos portos da Inglaterra, Espanha e Portugal, sempre voltava com alguma história para contar. Algumas claramente fantasiosas, outras nem tanto. Neste livro estão reunidas algumas que possuem alguma veracidade em suas informações. Um ponto interessante dos relatos é a descrição dos acidentes geográficos característicos da costa da América do Sul. A saga de Peter Carder, do Rio da Prata aos mares da Bahia, é a história do marinheiro inglês Peter Carder que, após se perder de sua frota, com outros 7 companheiros, em setembro de 1578, virou náufrago na foz do Rio da Prata. Seu primeiro encontro com índios matou 6 de seus companheiros, o outro morreu após ingerir muita água depois de um grande período de sede. Sozinho, Peter Carder travou um encontro desesperado com índios que ele chamou de tupinambás e passou a viver com eles. Decidido a voltar à Inglaterra, Peter pediu ao chefe da tribo para levá-lo até algum assentamento europeu e ele fez uma longa viagem até o Porto de Todos os Santos, Bahia. Porém, lá chegando, ele foi tratado como invasor e sofreu a ameaça de ser enviado para Portugal para trabalhar como escravo. Após 3 anos aguardando o envio para a Europa, o marinheiro inglês conseguiu fugir, encontrou uma frota inglesa e depois de 9 anos e 14 dias voltou a pisar em solo inglês. Conta a história que a soberana, maravilhada, mandou o seu escrivão real colocá-la no papel verdade ou mentira. É uma história e tanto. Os erros de Thomas Cockle, o Erva Daninha, assalto à Barra do Espírito Santo. Essa é a história do capitão inglês Thomas Cockle e sua tripulação a bordo da nau Vitor. Em 1608, após passar pelo Estreito de Magalhães, ao sul da Terra do Fogo, Cockle se viu em apuros ao ter seu barco avariado por tenebrosas tempestades. Mas com uma costa brasileira repleta de portugueses e índios ávidos para matar qualquer invasor, Cockle acabou perdendo muitos homens na Barra do Espírito Santo. Após outro encontro com muitas mortes na Ilha Grande, próxima a São Vicente, Cockle partiu para a ilha de Santa Helena no meio do Oceano Pacífico, mas um grande motim acabou com a sua liderança. Sua aventura pelos mares terminou com sua prisão domiciliar na Inglaterra. Maus ventos o levaram de volta para casa de Philip Ashton, prisioneiro de piratas nas ilhas do Grão-Pará. Philip Ashton era um marinheiro inglês que teve o navio em que navegava atacado por piratas em junho de 1722. Após um período trabalhando para os piratas, saqueando diversos navios pelas ilhas do sul do Caribe, ele finalmente conseguiu fugir e se refugiar em algumas ilhas na foz do rio Amazonas, próximo à ilha de Marajó. Sem saber nadar e sem nenhuma ferramenta, Ashton passou por momentos dignos de seriados sobre sobrevivência, descobriu que a vontade de viver está acima de qualquer dificuldade. A sorte de Daniel Duff, salvo pelos índios do Rio Paraíba. Essa história se passa no ano de 1756, quando o capitão da corveta Brisk, Daniel Duff, ao fazer a viagem inaugural do navio, pegou uma tempestade enorme. Saindo do Caribe com destino ao Suriname, a tripulação do Brisk ficou reduzida a apenas Daniel e mais 3 sobreviventes em uma barca pequena e furada. A tempestade era digna dos piores pesadelos de qualquer homem do mar. Após 11 dias à deriva com a correnteza levando-os para o sul, finalmente encontraram uma praia e índios samaritanos que os acolheram, alimentaram, trataram suas feridas e ajudaram a encontrar algum navio de bandeira inglesa para poderem retornar à pátria-mãe. Essa história pode ser verdadeira, mas contém alguns traços de fantasia. O abandono de John Mawson, sodomita condenado da Ilha da Trindade. Em maio de 1675, um marinheiro holandês de nome John Mawson foi deixado na Ilha da Trindade à sua própria sorte. Ele permaneceu na ilha por cerca de 5 meses, onde escreveu um interessante diário, encontrado junto a seu esqueleto muitos anos depois. Em suas anotações, ele descreveu as explorações que fazia pela ilha em busca de comida e água, ambas escassas. Um pedaço da Bíblia era sua única distração. Mawson começou a ser assombrado por visões de fantasmas que, segundo acreditava, eram de pessoas mortas por ele. Finalmente ele se confessou,
apesar de todo o mal que causou a tantas pessoas, a sodomia e a pederastia, que ele praticava contra inválidos e bêbados no convés dos navios foi a sua ruína. Com pouca água e pouca comida, sob um calor tropical em uma ilha no meio do oceano, Mawson tentou manter a civilidade até onde pôde. O seu diário mostra a decadência de um corpo são em uma alma apodrecida. Um relato nauseante. A astúcia de Roger Woods e seus companheiros, reféns dos Incas no Reino do Peru. Em 1710, após contornar o Estreito de Magalhães com direção ao Oceano Pacífico, o navio holandesa foi pego de surpresa por uma grande tempestade. Woods e mais 35 tripulantes ficaram à deriva na costa ainda desconhecida por eles. Mas ao conseguirem desembarcar, descobriram que foram parar no território dominado pelos Incas. As surpresas com a organização e a violência com que foram tratados foram sentidas na mesma intensidade. Depois de quase um ano sob o domínio Inca, finalmente Woods e seus homens conseguiram uma barca velha e a autorização do rei Inca para partir. Sem instrumentos, a tripulação novamente acabou parando nas águas violentas do Estreito de Magalhães. Novamente foram pegos em uma tempestade horrenda, mas dessa vez o navio rompeu o casco e jogou os sobreviventes contra as pedras. Milagrosamente Woods foi resgatado por um casal de náufragos que há muito se estabeleceu na Terra do Fogo e por lá vivia. Esse relato foi escrito pelo próprio Woods na Patagônia, à espera de alguma embarcação para voltar para sua terra. Livro muito interessante por contar um pouco de como eram as navegações na época do descobrimento das Américas. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro.